Convido você a abrir sua Bíblia agora no texto que vamos meditar. Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, na sequência que temos feito aqui no livro do Êxodo, nesse momento onde vemos Deus treinando o seu povo, como diz em Deuteronômio 5, provando o seu povo e treinando para saber aquilo que está no coração dele, e ao mesmo tempo ensinando a respeito da confiança, do temor, da obediência. Agora nos deparamos aqui com um capítulo que fala, que é um parêntese dentro dessa sequência, mas que está relacionado a todo esse processo de construção do povo de Israel. Né? Nós vamos trabalhar com todo o capítulo 18, e nós vamos ler inicialmente até o verso de número 12. Texto esse que nós trabalharemos tanto nesse domingo e no próximo domingo também, com a ação do Senhor em relação aos conselhos aqui de Jetro, ok? Eu vou fazer a leitura. Convido você a acompanhar Êxodo, capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 12, inicialmente. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vamos orar mais uma vez. Convido você a curvar sua cabeça. Oremos. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, e obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos em poder nos reunir para estudá-la. Clamamos, ó Senhor, que através do teu Santo Espírito o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos edifique, o Senhor que conhece o mais profundo do nosso coração e sabe aquilo que temos necessitado, e que a tua palavra seja verdadeiro alimento para cada um de nós.
Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo e todos aqueles que porventura ainda acompanharão esse estudo. E que o Senhor haja de modo a trazer paz, conforto, consolo e edificação ao coração de todos. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o teu louvor, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e irmãs. É o que clamamos também em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Êxodo 18, do verso 1 a 27, vai contar então essa história, né, de Jetro, da influência de Jetro, nesse momento da história do povo de Deus aqui, conversando com Moisés e seu genro. Mas eu quero iniciar o sermão dessa noite chamando a sua atenção para o fato de que todos nós somos influenciados por alguém. Sempre temos alguém que nós colocamos em autoestima em nossa vida, né, durante o percurso da nossa existência. Sempre a nossa vida é marcada de um modo especial, ou pela figura do pai, ou pela figura da mãe, pela figura de um irmão ou de uma irmã, pela figura de um tio ou tia, amigos, professores, e por que não dizer até mesmo de um sogro ou de uma sogra, como é o caso aqui. Influências positivas, influências que nos conduzem a desejar ser como, que nos conduzem a ter como alvo, que realmente nos motiva a alcançar. Quando nós somos pequenos, obviamente nós olhamos para a figura do pai ou da mãe e olhamos para eles como de fato, como são, né? Como heróis, como alguém que são dignos de serem imitados. Isso acontece sempre. Essa semana mesmo, Clarissa, vendo um desses vídeos que alguém mandou, tinha lá um pai e provavelmente o filho, ajeitando o quintal, o pai com uma enxada, o menino por volta dos seus 5 aninhos, com uma pá de lixo, fazendo exatamente igual o que o pai fazia, né? Imitando. Nós temos essa necessidade de termos alguém para ser alvo, né? E sempre na nossa história tem. Quando nos falta a figura de exemplo do pai, da mãe, do irmão, de uma irmã, de um tio, a gente acaba focalizando num amigo, focalizando num professor, né? Focalizando numa pessoa próxima de nós. Essas pessoas imprimem marcas profundas em nossa vida, em nosso caráter e, consequentemente, o modo como agimos e como vemos o mundo. Todos nós somos influenciados por alguém. Ninguém está isento de receber essa influência e de ter alguém como alvo a ser seguido. Todos nós, inclusive, carecemos de boas influências e de bons conselhos. Quando porventura isso nos falta, a tendência é seguirmos a inclinação do nosso coração, que infelizmente, segundo as Escrituras, é sempre para o mal. Mas quando nós temos uma boa influência e pessoas boas trazendo bons conselhos, a probabilidade é que a nossa vida seja vivida de uma maneira melhor, mais abençoada, mais produtiva para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que estão perto de nós. Não é à toa que as Escrituras, em vários momentos, exaltam a necessidade de um conselheiro e a necessidade de imitar os bons conselhos. Se você observar, nós lemos aqui Provérbios capítulo 15, que diz que na multidão dos conselheiros há segurança, e uma palavra boa sempre nos conduz a bom êxito. E temos vários outros textos nas Escrituras que nos apontam para essa verdade. Se você quiser dar uma olhadinha comigo, se não só ouça a leitura que farei, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 11, o verso 14, é dito assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros
a segurança. Ainda, Provérbios, capítulo 20, exaltando a importância de bons conselheiros para o êxito e para o sucesso. No capítulo 20, verso 18, diz assim: os planos ou o planejamento mediante os bons conselhos tem bom êxito. Inclusive faze a guerra com prudência. Até no momento de conflito, o bom conselho é sempre produtivo e nos conduz ao bom êxito. Já falamos aqui também que o próprio Senhor Jesus nos é apresentado como esse maravilhoso conselheiro e a sua palavra como fonte de verdadeiros conselhos para influenciar a nossa vida para o bem. E um dos maiores líderes cristãos, o apóstolo Paulo, vai chamar a atenção da igreja de Filipos para que observasse o seu modo de agir e imitasse o seu exemplo. Como eu citei há pouco, lá em 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo mesmo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. E em Filipenses 4, no verso 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Veja, Paulo se coloca como um exemplo a ser seguido, alguém digno de ser imitado, e não só ser imitado, mas também transmitir os ensinamentos que recebemos através dele a outros. Quando nós olhamos para João, na sua terceira epístola, fazendo um comparativo entre Diótrefes e Demétrios, né? Nessa carta que ele envia para Gaio, ele mostra Diótrefes como alguém que não deve ser seguido. E, por outro lado, Demétrios como um crente que era uma pessoa digna de ser seguido, que tinha uma postura de bom conselheiro. Na terceira epístola de João, no verso 11, é dito assim: amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Pessoas que influenciam para o bem. Demétrio, João, o próprio apóstolo Paulo e tantos outros personagens bíblicos que são verdadeiros conselheiros, pessoas que influenciaram outros e geraram transformação na vida dessas pessoas. Nós carecemos de bons conselheiros, carecemos de bons conselhos para que a nossa vida seja de fato uma vida vivida dentro do padrão que o próprio Deus deseja para nós. Uma vida sábia, segundo sintetizando os ensinamentos das Escrituras, é alcançada com bons conselhos e é influenciada por bons conselheiros. Justamente se nós estivermos dando ouvidos à instrução do pai, o ensino da mãe, como o Provérbio de Salomão nos exorta, tendo na palavra de Deus essa fonte de vida e de saber, e sendo influenciadas pelos conselhos que essa palavra nos traz, e por pessoas que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, obviamente que temos tudo para alcançar uma vida sábia. Mas então me surge duas questões, né? A primeira: você tem tido bons conselheiros? Quem tem influenciado a sua vida? Quem tem marcado a sua personalidade, o seu caráter? Que tipo de pessoas você tem dado ouvidos? E a segunda questão é: e você tem sido um bom conselheiro? Você tem influenciado as pessoas? Você tem sido um instrumento de bons conselhos para aqueles que estão perto de você? Para os seus filhos, para os seus netos? Para aqueles que estão subordinados a você? Infelizmente, irmãos, nós vivemos uma época de ausência de bons influenciadores, né?
E é muito triste, muitas vezes, vermos pessoas que se dizem cristãs seguindo, entre aspas, conselheiros que são anticristãos. Em dias de rede social, é muito comum você ver crentes postando pensamentos de Buda, postando pensamento de Leandro Carnal, de Confúcio, Chico Xavier e por aí vai. A palavra de Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. É a palavra de Deus que é a fonte dos verdadeiros conselhos que nós precisamos. Quando você vê uma pessoa que se diz crente sendo influenciada muito mais por pessoas anticristãs, alguma coisa está errada. Porque nas Escrituras nós temos aquilo que é mais do que suficiente para nos conduzir à sabedoria da vida. E se isso está acontecendo é porque tem faltado líderes e crentes dentro das igrejas de tal modo a influenciar os nossos jovens, a influenciar os mais novos, a influenciar os casais, a influenciar as pessoas. Nós carecemos de pessoas, como foi dito aqui em Efésios, que andam de conformidade com o chamado de Deus. Que andem em amor, mas não o amor que a filosofia apresenta, mas o amor bíblico, o amor de Deus. Que andem como filhos da luz, que andem como sábios, para influenciar e não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Esse é o contexto de Efésios 5. E aí eu repito, você tem tido bons conselheiros? E você tem sido um bom conselheiro? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Olhando para o texto de Êxodo 18 e para a vida de Moisés de um modo especial, nós vemos que Moisés teve uma vida sem igual, né? Correndo risco de vida desde bebê. Ele foi entregue para adoção, é óbvio que debaixo do cuidado da soberania de Deus. E por todas essas situações, Moisés acabou recebendo influência tanto dos hebreus, de quem ele é povo, quanto dos egípcios. Ele teve tanto influência da cultura hebraica, quanto do ensinamento, da ciência e da cultura egípcia. Episódios na vida de Moisés mostram o seu caráter justo, porém necessário de lapidação. Não esqueçamos que ele se levantou contra a injustiça de um feitor egípcio, porém acabou matando esse feitor. Isso está lá em Êxodo, capítulo 2, que mostra, portanto, essa inclinação pela justiça, mas a necessidade de lapidação, né? Ele não estava pronto. É interessante que lá em Números nós vamos ver a própria palavra de Deus dizendo que Moisés era o homem mais manso da terra. Se ele era manso, certamente não foi no começo da sua vida, ele aprendeu com o passar dos anos, porque não teve nada de mansidão aqui quando ele matou o feitor egípcio, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra essa inclinação de justiça, mas que precisava de alguém para influenciar, de alguém para lapidar, de alguém para transformar. Depois nós vemos essa mesma inclinação de justiça de Moisés, que por conta dessa situação de matar lá o feitor egípcio, ele tem que fugir, e ele chega então lá em Midian, né, entre os midianitas, e ele defende as filhas do sacerdote de Midian, que é chamado de Reuel, que segundo Números 10, 29 é o mesmo Jetro, ok? E ele então defende essas filhas desse sacerdote dos pastores que não permitiam que elas dessem água para o rebanho. Então, mais uma vez, ele se levantando contra a injustiça. Então, eu quero chamar a sua atenção que, olhando para Moisés, você vê uma pessoa que tem uma inclinação para aquilo que é certo, mas muitas vezes não tem a sabedoria necessária para agir da maneira correta
e por isso precisava de alguém para discipulá-lo, para transformá-lo, para lapidá-lo, de modo que ele viesse a ser aquilo que a Bíblia depois vai chamar de homem mais manso da terra. Ainda olhando para esse contexto aqui de Êxodo, eu convido você a abrir lá em Êxodo 2, o verso 16, vai contar um pouquinho dessa história, e é dito assim, Êxodo capítulo 2, verso 16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Veja que esse episódio demonstra mais uma vez essa inclinação justa, correta de Moisés. Mas também mostra muito da postura e do caráter de Reuel ou de Jetro. E vemos, portanto, que a influência de Jetro na vida de Moisés é, sem dúvida, de extrema importância na formação de Moisés como líder e como modelo de mansidão, como nos é descrito lá em Números, capítulo 12, verso 3. Afinal de contas, na perspectiva cronológica, Moisés acaba vivendo aqui 40 anos com seu sogro, no contexto ali de auxiliá-lo, inclusive, nas atividades do pastoreio de rebanho. Lembrando que Jetro também era sacerdote em Midian. Então, desde o início, Êxodo 2 e 3, né, nós vemos aí uma postura sábia e transformadora em Jetro. Ele que era sacerdote em Midian, descendente de Abraão, né? Abraão, depois da morte de Sara, casa-se com Quetura, e um dos filhos desse relacionamento de Abraão é justamente Midian, que sai os descendentes de Midian, chamados midianitas, e Jetro era, portanto, um dos descendentes. Então, mesmo ele sendo sacerdote Midian, ele vinha da descendência de Abraão. Isso é importante também na história, onde nós vemos, muitas vezes nós pensamos que Moisés casou tão somente com uma estrangeira, mas na verdade está ainda dentro da linhagem de Abraão. Moisés, irmãos, quando chega à terra de Midian e chega lá ao convívio de Jetro, vamos imaginar como que ele estava. Ele tinha acabado de sair às pressas do Egito por ter matado um homem. Alguém que quando pequeno foi oferecido, né, de certa forma, entre aspas, que ser adotado pela filha de Faraó, cresceu no palácio, foi assistido pela sua própria família, recebendo a influência do seu povo, sabendo de quem era, da onde ele saíra, e ao mesmo tempo tendo uma vida cheia de conforto dentro do palácio de Faraó, e que agora, por conta de uma atitude de defesa daquilo que é justo, se vê fugitivo, arrasado, com medo, em crise, por volta lá dos seus 40 anos, quando ele foi acolhido por Jetro. Imagine se Jetro não tivesse sido esse instrumento de conselheiro, de influência positiva na vida de Moisés.
Provavelmente a vida desse homem teria sido destruída e talvez continuaria errante na perspectiva humana. Mas Deus preparou justamente Jetro e sua família para ser instrumento de bênção na vida de Moisés e de transformação na vida de Moisés. Da história registrada aqui em Êxodo, capítulo 2, do verso 15 a 22, vamos ver mais uma postura aqui de Jetro, né? Êxodo, capítulo 4, dá uma olhadinha comigo lá. Êxodo, capítulo 4, o verso 18. Logo depois de Deus aparecer para Moisés e chamá-lo para ser o libertador do povo de Israel, o verso 18 vai dizer assim: saindo Moisés, voltou para Jetro. Veja como ele tinha uma autoestima pelo seu sogro, né? Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Talvez a perspectiva humana fosse: mas por que, Moisés? Depois de 40 anos você vai resolver voltar para o Egito? Você tem família? Você tem esposa? Você tem filhos? Você sabe que eu tenho 7 filhas. Você é essencial aqui para a manutenção agora da casa, Moisés. É você que cuida do meu rebanho. Que história é essa de voltar para o Egito, rapaz? Fica quieto aqui. Mas Jetro não pensa em si, porque Jetro é um conselheiro transformador. É um instrumento de Deus para transformar a vida de Moisés. É um instrumento para conduzi-lo a crescer. É um instrumento para preparar Moisés para o trabalho que Deus havia separado e preparado para Moisés. Jetro se torna um influenciador. Jetro se torna um modelo. Jetro se torna uma pessoa que tem grande influência sobre Moisés, e muito disso se dá pela postura correta desse homem. Portanto, Êxodo 2, Êxodo 4 e o capítulo 18 de Êxodo nos fala sobre Jetro, mais que um sogro, um conselheiro transformador. E é sobre esse tema que eu gostaria de trabalhar com você. Jetro, mais que um sogro, um conselheiro transformador. Nós temos aqui em Jetro um modelo de um verdadeiro conselheiro. Um modelo de alguém que realmente pode influenciar para o bem. Alguém que pode transformar um fugitivo, assassino, com medo, longe de casa, sem perspectiva de futuro, num homem preparado para ser usado por Deus para grandes coisas. Jetro é um instrumento de Deus para transformar a vida de Moisés. Vamos ver então as características que fez de Jetro um conselheiro transformador. Eu dividi aí algumas áreas. A primeira é que Jetro, para ser um conselheiro transformador na vida de alguém, você precisa ser acolhedor. Você precisa acolher as pessoas. Como sacerdote de Midian, Jetro, desde o início do contato com Moisés, se demonstrou acolhedor. Imagine lá em Êxodo capítulo 2, quando Moisés defende as filhas e o rebanho de Jetro. Se Jetro tivesse tão simplesmente falando assim: o rapaz lá ajudou vocês? Pega um pedaço de pão lá e dá para esse rapaz lá e deixa ele seguir a vida dele. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Jetro, como acolhedor, ele era atento, ele era observador. Primeira coisa que ele vê lá é que as meninas chegaram mais cedo em casa. Mas o que aconteceu? Por que vocês vieram mais cedo? Vocês não deram água para o rebanho? Tudo indica que os pastores faziam aquilo todos os dias. O que os pastores lá de Midian faziam? Esperavam as meninas chegar, tirar toda a água do poço, encher os bebedouros. Na hora que os bebedouros estavam cheios, eles enxotavam as meninas e o rebanho dela. Vai embora, sai daqui, mulherada. E punha o rebanho deles
para tomar a água, da qual eles nem haviam tirado sequer um balde. Não é assim? E aí as meninas fracas ficavam com o rebanho, esperando os pastores dar a água, para depois ter que tirar tudo de novo, e aí voltavam para casa tarde. Jetro estava atento a isso e diz, mas por que vocês chegaram cedo? O que aconteceu? A pergunta deles aqui em Êxodo 2, por que viestes hoje mais cedo? Quer dizer, todo dia elas vinham tarde. Hoje vocês vieram mais cedo. Aí elas disseram, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Um conselheiro, para ser acolhedor, irmãos, ele precisa ser atento e observador. Seja como professor, seja como pastor, seja como pai, seja como mãe, você tem que observar aqueles que estão perto de você. Você sabe quem está jururu, quem não está, quem chegou cedo, quem chegou atrasado. Se você não é um conselheiro transformador, essas coisas passam batido para você. Mas não para Jetro, que era um conselheiro transformador. Ele era acolhedor porque ele estava atento, observando tudo que estava vendo. Aqui em Êxodo 18, que é o texto que a gente vai usar, no verso 14, nos é dito assim, verso que nós não lemos, então vamos ler do 13 e o 14, diz, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até o pôr do sol. Veja qual que é o verbo que inicia o verso 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, o que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Veja, ele observou a tarefa de Moisés, porque como acolhedor ele era atento e observador. O conselheiro que transforma, ele está atento às coisas, ele vê o que está acontecendo, ele sabe se a pessoa está triste, se está feliz. Ele sabe se o filho está jururu ou não. Ele sabe se alguma coisa incomum aconteceu. Nós vemos também que Jetro era um conselheiro acolhedor, porque ele estava disposto a ouvir. Lá no capítulo 2, no verso 19, é dito assim, responderam elas, ou seja, ele deu ouvidos ao que as meninas tinham para falar. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E aí ele demonstra cuidado. Mas cadê ele? Ele dá ouvidos. Ele quis saber por que elas chegaram mais cedo, o que de fato tinha acontecido. E aqui no capítulo 18, o verso 1 vai dizer, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, qual que é o verbo que aparece aí? Ouviu a todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. Para você ser um conselheiro transformador, e consequentemente ter a característica de acolhedor, além de atento e observador, você precisa ser um bom ouvinte. Ouvir o que as pessoas têm para te dizer, ouvir as histórias dessas pessoas. Ele ouviu o que as filhas tinham passado, ele ouviu as histórias a respeito do que Deus tinha feito com Moisés e com o povo de Israel. O verso 8 ainda reforça isso. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó. Veja, ele já sabia o que Deus tinha feito com Moisés e com Israel. O verso 1 diz que ele já tinha ouvido todas as histórias. Aí ele chega para Moisés, e aí Moisés conta toda a história, e ele pega e fala o quê? Não, Moisés, eu já sei. Não, ele dá ouvidos a toda a história. Um conselheiro transformador tem como característica ser acolhedor. E o acolhedor, ele está atento ao que acontece, e ele é bom ouvinte. Ele ouve a história das pessoas, porque é ouvindo a história das pessoas que ele vai ter condições de influenciar, ele vai ter condições de transformar, ele vai ter condições de abençoar. Mas não apenas isso, ainda dentro dessa característica como acolhedor, nós temos mais uma característica que o conselheiro acolhedor é aquele que está atento, observador, é o ouvinte, mas não para por aqui.
ele é abençoador. Ele é abençoador. Lá no texto de Êxodo 2, nós vemos que ele ouve a história das meninas, e no verso 20 é dito assim: e onde está ele? Disse às filhas. E ainda pergunta: por que deixaste lá o homem? Se eles te acudiram, se ele fez algo por vocês, se ele deu água para o alimento, por que você não trouxe o homem para casa? E aí ele vai dizer ainda: chamai-o para que coma o quê? Para que coma pão. Ele vem abençoar Moisés. Porque o conselheiro que transforma, ele tem como característica ser acolhedor, e como acolhedor ele está atento, ele é ouvinte e ele é abençoador. Ele sempre tem algo a oferecer. Lá no capítulo 4, verso 18, diz que diante da posição de Moisés, que pede: deixe-me ir. Veja a postura de dependência, de humildade, inclusive, de Moisés. Ele poderia muito bem ter chegado para o sogro e falado assim: Deus apareceu para mim, estou indo embora. Mas não, ele chega em humildade, reconhecendo a influência, a autoridade que Jetro tinha sobre a sua vida e diz: deixe-me ir. E Jetro, como um conselheiro transformador, com características de acolhedor, disse: vai-te em paz. Ele abençoa a decisão e ele sabe o momento para abençoar, dando pão e ao mesmo tempo incentivando a mudança que Moisés precisava ter. Ou seja, ele se transforma num agente abençoador. Em Êxodo 18, o verso 2, vai dizer que Jetro, depois que ouviu que Deus já tinha libertado o povo de Israel e já tinha feito muitas coisas através de Moisés, verso 2 vai dizer: Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. Nós não sabemos, a Bíblia não deixa claro, mas houve um momento em que Moisés enviou Zípora e os filhos para que o sogro tomasse conta. Talvez Moisés viu que a situação lá, com a libertação do povo de Israel, seria uma situação difícil, e aí preferiu enviar a esposa e os filhos para ficar com o sogro numa região mais segura. E aí Jetro diz que recebeu então a filha e os netos nesse período que Moisés precisou. Veja, ele acolhe a filha e os netos no momento que Moisés precisava para realizar o chamado que Deus havia dado. Isso é abençoar. Só que esse ponto é bastante interessante, porque Jetro, como um conselheiro transformador, que tem como característica ser acolhedor, ele não assume a responsabilidade da filha e dos netos para si. Tão logo ele fica sabendo que as coisas já foram resolvidas, o que ele faz? Devolve. Tá aqui, eu vim com Zípora e os dois meninos aí, cara. A sua família, eu estou pronto para te abençoar, acolher quando tiver que acolher, ajudar quando for necessário, te abençoar, te dar pão, seja lá o que for. Existem momentos na vida que o conselheiro transformador ele precisa acolher. E Jetro fez isso, de modo atento, como um bom ouvinte e de modo abençoador. Mas no momento certo nós vamos ver que ele então leva a filha e os netos para Moisés. A postura acolhedora de Jetro viu em Moisés um grande potencial e ajudou quando ele mais precisava. Essa é a primeira característica de um conselheiro transformador. Ele é acolhedor. Ele ajuda quando as pessoas mais precisam dele. E para isso ele é atento, ele é ouvinte e ele é abençoador. Mas existe mais uma característica que eu quero compartilhar contigo. Vamos lá. A segunda característica de um conselheiro transformador, eu chamo aqui de restaurador.
Como pai de família, Jetro age de modo a transformar e atua como um restaurador da família. É aquilo que eu falei aqui de transição. Ele recebe a filha e os netos num momento específico da vida de Moisés, mas tão rápido o suficiente após a situação estar resolvida, ele vai lá restaurar a postura correta. Não é o ideal da esposa e dos filhos ficarem distantes do marido e do esposo, ou do pai. E Jetro faz isso com maestria. Então nós podemos dizer que a segunda característica de Jetro é que ele é restaurador. Lá no capítulo 2, o verso 21, mostra ele restaurando primeiramente a vida de Moisés. Lembra que Moisés era fugitivo, tinha acabado de matar um homem, estava ali com medo, no meio de uma crise, não sabia para onde ia, o que faria. E este homem, para restaurar a vida de Moisés, o que ele faz? Verso 21, né? Capítulo 2, verso 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ou seja, Moisés aceitou morar com aquele homem. Isso se deu porque Jetro foi hospitaleiro. Jetro abriu a porta da sua casa para aquele rapaz, ou para aquele homem que ele pouco conhecia, mas que ele viu que precisava de restauração, que precisava de um apoio. Diz ainda o texto, ele foi tão hospitaleiro que além de chamar Moisés para morar com ele, lhe deu, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Veja, ele abre não só a sua casa, mas abre a sua família para esse jovem fugitivo, em crise, assustado, amedrontado, e que se não fosse essa postura restauradora de Jetro, a história poderia ter sido muito diferente. O conselheiro transformador, ele acredita nas pessoas e ele tem o seu coração aberto e a sua casa aberta para acolher aqueles que precisam. Jetro faz isso. Inclusive dá a sua filha Zípora, e aí nós vemos Deus restaurando a vida de Moisés através desse casamento, pois o verso 22 nos diz, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então, Jetro deu a sua filha, deu a sua casa, deu acolhida a Moisés. E o segundo filho, segundo diz Êxodo 18, chamado Eliezer, porque Moisés disse, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veja, Jetro abre portas para Moisés ser restaurado, acolhendo ele em sua casa e dando a ele uma filha para que a sua família fosse constituída e através das chegadas dos seus filhos, Deus trabalhasse com o coração de Moisés. O conselheiro transformador, além de acolhedor, é também restaurador. E como restaurador, ele tem as características de hospitaleiro e tem a característica também de sustentador. Como eu disse, Êxodo capítulo 18, de 2 a 5, mostra que Jetro recebeu Zípora e os netos e sustentou ali a filha e os netos por um tempo para que Moisés realizasse a obra para a qual ele foi chamado. Vai existir algum momento na vida do conselheiro restaurador que ele vai ter que suportar, sustentar aquele que ele está influenciando, ou aquele que ele está sendo um instrumento de bênção. Mas como restaurador, além de sustentar, ele não vai ficar nessa condição para o resto da vida. Como restaurador, ele restabelece as condições normais. Êxodo capítulo 18, verso 5, como começa o verso aí? Veja comigo aí. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer-lhe, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos.
Jetro, como esse conselheiro transformador, restaurador, restabelece as condições normais que Moisés devia viver, junto com a esposa, junto com os filhos. Isso fica claro também, irmãos, porque você vai ver, se você depois ler com tempo aí, que havia, antes dessa separação de Moisés e Zípora, houve lá aquele problema que Moisés saiu e o anjo do Senhor o encontrou, e Zípora que teve que fazer a circuncisão de Gerson. E aí ela o chama de sanguinário. Ali há um problema, ali há um conflito entre Zípora e Moisés. E talvez por isso, então, ele tenha levado Zípora e o filho de volta para ser sustentado aí, ou os filhos, né, para serem sustentados pelo sogro por um tempo. E parece que a situação não estava lá muito legal. E por isso, mais uma vez, nós enfatizamos essa postura de Jetro como restaurador na vida de Moisés e da família de Moisés. A postura restauradora de Jetro deu o necessário quando Moisés nada possuía, recebendo ele em casa, dando a esposa, curou o seu passado através de permitir a formação da sua família, sustentou Moisés no período de transição e agora vai até Moisés preparando a restauração familiar. Esse é um conselheiro transformador. Um conselheiro que sabe que tem a tarefa de restaurar a vida daqueles que são influenciados por ele. Veja, Jetro como um conselheiro tem como característica ser acolhedor, tem como característica ser restaurador e com os pontos que nós já trabalhamos até aqui. Mas existe um pouco mais. Vamos caminhar um pouquinho mais e vemos que como conselheiro transformador, Jetro, além de ser acolhedor, restaurador, ele é influenciador. Como líder, lembra que ele era sacerdote, né, na sua comunidade Midian, então ele era líder. Jetro age como transformador, influenciando o coração de Moisés. Os 40 anos que eles passam juntos, certamente Jetro influenciou cada situação e cada detalhe na vida de Moisés. E ele foi influenciador, primeiro porque foi amigável. Ele acolheu, né? Essa postura amigável de Jetro acabou abrindo portas para influenciar o coração de Moisés. Quando você vai para Êxodo 18, você vê que os dois tinham lá um respeito muito grande. O verso 7 do capítulo 18 vai dizer assim: então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e o que ele fez? O que está escrito aí? Inclinou-se e o beijou. Essa postura amável, amigável entre os dois. E o verso ainda continua dizendo: indagando pelo bem-estar um do outro. Jetro foi tão influenciador na vida de Moisés que ganhou o coração dele. E Moisés se inclinava, o beijava e indagava sobre o seu bem-estar. O verso 9 e 10 de Êxodo 18 mostra que Jetro, além de ser amigável para com Moisés, para com seu genro, ele era empático. Ou seja, ele se alegrava com as alegrias de Moisés e se entristecia também com as tristezas de Moisés. O verso 9 vai dizer assim: depois que Moisés contou todas as coisas, né, o verso 9 começa com que verbo aí? Alegrou-se. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. O sogro não era um competidor, mas sim um influenciador, e por isso, de modo amigável, ganha o coração de Moisés, e através de uma postura empática, ele se alegra com o sucesso do genro, se alegra com a ação de Deus na vida
do seu genro. E aí, depois do verso 13 até o final, nós vemos mais uma postura desse conselheiro transformador. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei do verso 13 em diante, para que você entenda isso. No dia seguinte, então, assentou-se Moisés para julgar o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Claro, ele era um conselheiro. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e a lei, faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Verso 27. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para sua terra. Como um conselheiro influenciador, irmãos, ele não deixa passar uma situação visível. Lembre que, como acolhedor, ele era atento. E ele então viu que aquilo que Moisés estava fazendo não era o melhor. E ele então, sob a direção do próprio Deus e colocando a sua sugestão para ser confirmada por Deus a Moisés, olha, se Deus confirmar isso, então você faz, mas eu vou te dar um conselho. Ele traz uma palavra sensata. Ele traz uma palavra mostrando para Moisés que daquela maneira Moisés não suportaria. E além de toda essa palavra sensata e que acabou conduzindo Deus a confirmar e Moisés a acatar a ideia, o verso 27 nos expõe um pouco mais da sensatez desse homem. Como conselheiro transformador e influenciador, ele era amigável, empático, mas ele era sensato. Ele sabia a hora de acolher, ele sabia a hora de restaurar, mas como sensato ele também sabia a hora de ir embora. E por isso o verso 27 diz que depois de dar todas essas palavras de sabedoria a Moisés, ele se foi para a sua terra. O conselheiro ele tem que saber a hora dele sair da cena. Ele tem que saber o momento de deixar o aconselhado a seguir o seu caminho, a tomar as suas próprias atitudes e seguir a trilha que ele mesmo ensinou. O verdadeiro conselheiro, ele prepara o aconselhado para que o aconselhado tenha a independência em um determinado momento e aí siga o seu próprio caminho. Foi assim que Jetro fez. Acolheu, restaurou, influenciou e saiu de cena, porque Moisés já estava preparado. A sua postura influenciadora
moldou muito das posturas de Moisés quando, quando do exercício como líder e libertador do povo de Israel. Inclusive na hora de passar o bastão para Josué, né? Da mesma forma que Jetro sabe o horário de ir embora, Moisés aprendeu e passa o bastão para Josué, também sabendo o horário, o momento certo de fazer as coisas. A influência de Jetro sobre Moisés permitiu que Moisés exercesse uma liderança fantástica no povo de Israel, preparando inclusive Josué para dar continuidade na obra que não era de Moisés, mas era a obra do próprio Deus. Irmãos, nós temos ainda mais um exemplo que eu quero chamar a sua atenção dessa característica de Jetro como um conselheiro transformador. Além de acolhedor, além de restaurador, além de influenciador, Jetro também era um educador. E ele ensina princípios fantásticos para Moisés. Como mestre que era, Jetro age como transformador, discipulando as atitudes de Moisés. Primeiro, quanto ao temor a Deus. Nós sabemos que Moisés tinha recebido influência do povo hebreu e também do povo egípcio, e, portanto, havia recebido influência de todos os deuses egípcios. Nós vimos que Jetro, como sacerdote de Midian, mesmo ainda não servindo ao Deus verdadeiro, receberam a influência por ser descendente de Abraão. Então ele sabia também, pela tradição oral, das histórias que Deus havia feito com Abraão. E isso fica claro que Jetro influenciou Moisés a temer a Deus, porque quando Moisés pede a permissão para ir até o Egito, após ter esse encontro com Deus, Jetro não se opõe, mas diz, vai-te em paz. Aqui em Êxodo 18, nós vemos alguns versos que nos apontam para essa verdade. O verso 10, Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Depois nós vemos que, inclusive, ele apresenta holocaustos e sacrifícios a Deus. O verso 19 vai dizer assim, ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Veja que Jetro tinha esse contexto do temor e da necessidade de Deus. Deus seja contigo. E o verso 23, mais uma vez, ele reforça isso quando diz, se isso fizeres, e assim Deus tu mandar. Veja, Jetro coloca o seu conselho para que Moisés obedecesse o seu conselho tão somente se Deus confirmasse. Se Deus confirmasse e mandasse Moisés aceitar aquele conselho. Então, Jetro foi um educador no sentido de conduzir Moisés a temer a Deus. Uma outra situação que mostra Jetro como educador é que, como educador, você tem que confrontar aquele que você está discipulando, aquele que você está educando. O bom educador, ele não deixa passar as coisas ruins que a pessoa está fazendo, ele mostra os erros. E é isso que nós vemos em Jetro. O verso 14 de Êxodo 18 diz que, vendo Jetro, sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Jetro confronta. Verso 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. O conselheiro transformador, ele não passa a mão na cabeça a todo momento. Ele é acolhedor, mas ele também é educador. Ele influencia no sentido de acolher, de restaurar, mas também prepara para que ele seja responsável pelas suas atitudes. Ele confronta a postura de Moisés, mostrando aquilo que ele estava fazendo, se de fato era bom ou não.
E ainda como educador, nós vemos que Jetro indica o caminho. E o conselheiro, como educador, ele tem que indicar o caminho. Ele não vai andar por você, mas ele vai indicar o caminho. Do verso 19 até o verso 23, Jetro dá o caminho das pedras. Olha, prepare uma liderança para andar contigo, nomeie chefes de 100, de 50, de 10, de 1000, né? Organize-se, ensina, faça com que eles aprendam como andar. E aí então, o verso 22 diz, e eles levarão a carga contigo. Veja, Jetro indica o caminho, Jetro apresenta soluções. O conselheiro faz isso na característica de educador. Ele confronta o que está errado, mas ele aponta um caminho para a solução. E é por isso que ele diz, eu te aconselharei. Ele indica o caminho. Ou seja, irmãos, a postura educadora de Jetro ensinou a Moisés a confirmar, primeiro, cada detalhe com Deus, reforçando o temor ao Senhor, e agir de um modo produtivo e do melhor modo possível, confrontando os erros e apresentando soluções. Veja, todos esses versos mostram Jetro, portanto, como esse conselheiro transformador, com características, pelo menos 12 pontos aí nessas 4 divisões menores que fizemos, e que vai nos auxiliar a sermos instrumento nas mãos de Deus, como Jetro foi na vida de Moisés. Concluindo, o sucesso de Moisés na tarefa que Deus lhe confiou passou pela influência que ele recebeu de Jetro. Os 40 anos de convívio proporcionou mais 40 anos agora liderando o povo de Deus. Todo o processo foi usado por Deus para que Moisés, como seu escolhido, agisse como líder, como juiz, como sacerdote, como profeta, ou seja, como educador do povo de Israel. E todas essas ações que vemos em Moisés, nós vemos a influência de um conselheiro transformador que Deus usou na vida de Moisés, que foi o seu sogro, Jetro. As virtudes e características de Jetro impactou, restaurou, influenciou e discipulou Moisés, transformando a sua vida, suas posturas e atitudes. Deus usa pessoas, irmãos, para nos influenciar e nos transformar. E Deus quer usar você como um conselheiro transformador, para que você seja muito mais que um pai, para que você seja muito mais que um irmão, para que você seja muito mais que um tio, muito mais que um professor, muito mais que um sogro, para que você seja muito mais que uma mãe, que uma irmã, que uma tia, uma professora, uma sogra, mas para que você seja de fato um instrumento nas mãos de Deus, andando como filho da luz, andando como um servo ou uma serva que glorifica o nome do Senhor, para influenciar vidas, para transformar vidas, para aconselhar vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Você tem tido bons conselheiros? E você tem sido um bom conselheiro? Olhe para a vida de Jetro. Olhe para as características deste homem, para as atitudes dele, nesse processo de lapidação da vida de Moisés. Lute para colocar isso em prática e comece a influenciar, impactar, restaurar e educar aqueles que estão perto de você. Que Deus nos abençoe. Que você seja acolhedor, que você seja restaurador, influenciador e um verdadeiro educador, para ser achado como um conselheiro sábio, temente a Deus e abençoador daqueles que o próprio Deus colocar diante de você. Que Deus nos use
e assim nos abençoe. Lembrando, irmãos, que o maior conselheiro de todos é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. E não é à toa que as palavras de Jesus são palavra de vida. Ele é apresentado por Isaías como um maravilhoso conselheiro. Por isso, mesmo olhando para Jetro, que o nosso alvo maior de conselheiro seja o próprio Cristo, que apresenta todas essas características e muito mais, quando também acolheu, quando também restaurou, influenciou e ensinou os seus discípulos e a cada um de nós.